Andressa é uma moça que já sofre com pânico há 10 anos, é isso? Mais de 10 anos. Na verdade, eu comecei a ter a minha primeira crise de pânico grande, assim, que aí eu paralisei, foi em 2002. Eu tinha 22 anos. Nossa, então nós temos uma história muito parecida, guria. Eu É, comecei com meus 14, pensa. eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade. E aí foi assim, na verdade, depois de que eu tive, eu descobri que eu tinha pequenos episódios, mas eu naquela época também se falava muito pouco sobre, né? Então, é, para mim, eu não tinha tido nada até então, né? Mas aí, depois que eu tive essa primeira grande crise, assim, aí eu fiquei sabendo que era pânico e tal, e aí eu descobri que eu tinha pequenos episódios antes, mas eu não nem desconfiava. Aham, é muito parecida a história. É, Imagina, eu com 14 anos, a minha mãe me levou em cardiologista, me levava para tudo quanto é canto, e, né? Exame, tudo. é. Eu achava que eu tinha um problema no coração, porque dava aquela taquicardia, eu não sabia o que que Uhum. era, não sabia, né? Não, quando você falou aquele dia na aula, no encontro da tribo lá, eu até me identifiquei muito, porque eu também, assim como você, sou da área das exatas, para mim, essas técnicas, assim, me eram muito estranhas, eu falava, jamais poderia funcionar, e realmente é muito parecido. Você trabalha com o que, Andressa? Eu sou química, Uh, eu me formei em 2006, né? Aí depois trabalhei em algumas empresas e aí fui fazer o mestrado, hoje estou no doutorado em química. meu Deus do São céu, cara. muitos anos trabalhando com isso, Então, é muitos anos sem ter muito contato com as humanas, né? E quando a gente vai lidar com isso de psicologia, a gente fala, que coisa mais lá das humanas, que, nossa, nada a ver comigo, estranho, eles falam de um jeito. Então, assim, é outro lado, é o outro lado, é o oposto da gente, assim. Quando eu tinha 19 anos, estava morando lá em São Paulo com os meus pais, normal. Aí prestei vestibular e passei. Tanto, eu estava numa fase muito feliz, quer dizer, eu tinha passado no vestibular, eu queria morar longe dos meus pais, porque eles eram pais assim que prendiam bastante, né? Aquela coisa assim por muito amor, muito amorosos, mas me prendiam muito. Então eu queria um pouco de liberdade, queria ir embora. Então, a hora que eu passei no vestibular fora, fiquei feliz da vida e fui. Eu tinha passei em vários, mas o que me atraiu a fazer foi lá em Ribeirão Preto. Então eu fui fazer a universidade fui fazer química lá em Ribeirão Preto. Morava em São Paulo capital. Isso deve dar, para quem é de fora e não sabe, dá umas 3 horas e meia de viagem de carro, mais ou menos, entre São Paulo e Ribeirão Preto, interior, né? Aí, primeiro ano foi normal. Eu ia para casa nos feriados mais prolongados, né? Assim, morei sozinha o primeiro ano, tranquilo. Tava muito feliz de estar lá, nem o medo, nem o receio, nada, minha vida normal. Em 2002, me lembro bem, assim, eu fui para casa no Carnaval, passar o feriado de Carnaval em casa. E no retorno, eu lembro direito o dia, porque é um dia marcante na vida de qualquer um, né, que passa por isso. Dia 18, foi exatamente dia 18, eu fui embarcar na rodoviária, meus pais me deixaram na rodoviária do Tietê, quem conhece lá em São Paulo, é a maior rodoviária, né, enorme, assim, sai ônibus para todo lado. Eles sempre me faziam isso, eles me deixavam lá e tchau, né, nem me esperava entrar no ônibus nem nada, era porque eu já estava tão acostumado a fazer isso, né. Aí eu me lembro que eu fui lá, comprei minha passagem, eu tentei entrar no ônibus, o ônibus já estava na plataforma, eu tentei entrar, me senti muito mal, como eu nunca tinha sentido na vida, uma tontura, uma ânsia de vômito, eu falei, não, tem coisa muito errada aqui, não estava nada bem. Aí eu sentei, a gente naquela época não tinha celular, né, não é que nem hoje, a gente tinha 2002, tá? Era uma época que a gente não tinha celular, então eu sentei perto de um orelhão que tinha dentro da rodoviária, a rodoviária é muito grande, tem como se fosse um shopping, né, tem lojas, farmácias, tem tudo. Eu sentei e aí eu tentei ligar pra minha mãe do orelhão pra casa. Minha mãe não tinha retornado ainda em casa, ela tinha acabado de me deixar, minha mãe e meu pai. Aí eu falei pra moça da farmácia, falei, eu vou ficar sentada ali tentando ligar pra minha mãe, mas eu não tô nada bem. Eu tô com a sensação de que eu vou ter um desmaio a qualquer momento. Então, se você vê, falei pra ela, você fica de olho em mim, porque como é uma rodoviária que passa muita gente que a gente tem medo, né, de ser roubado e tal. Falei, você fica de olho em mim, porque se eu desmaiar, você chama ajuda. Aí ela falou assim: você não quer que eu chame o pessoal de saúde? Porque a gente tem aqui dentro, a gente não tem uma assistência de saúde, mas tem um postinho aqui fora, e pessoas quando passam mal aqui, a gente chama eles. Aí eu falei: eu vou ficar ali. Se você ver que eu desmaio, você chama eles pra mim, então, né? E ali fiquei tentando ligar pra minha mãe. E tentava e nada. Aí uma hora minha mãe atendeu. Minha mãe falou assim: mas a gente acabou de chegar em casa, o que você tem, né? Eu falei: não, tô passando mal, eu não vou conseguir embarcar. O ônibus já até foi embora, eu não tenho condição de entrar nele.
Minha mãe ficou assustadíssima, falou, não, então eu tô indo aí te buscar e nós vamos pro médico. Eu falei, não, tudo bem. E aí foi eu colocar o telefone no gancho, eu desmaiei. Eu desmaiei, aí quando eu acordei, tava minha mãe, tava o pessoal já me abanando, aquela situação. Ah, e antes disso, antes do desmaio, eu tinha duas latinhas de refrigerante. Eu sempre me lembro disso, porque isso é muito marcante para mim. Eu tinha duas latinhas de refrigerante na bolsa. Minha mãe, sabe aquela mãe que manda tudo com você? Lanche, refrigerante, tudo, leva tudo. Aí eu tinha duas latinhas de refrigerante. Eu tomei as duas, uma atrás seguida da outra, e minha boca não saciava a sede. Era uma sede que eu nunca tive na vida. Eu brinco que parecia que a boca estava enrolando de secura. Era essa sensação, era absurda e o estômago doía muito. E aí, quando eu acordei, tava essa muvuca, né? Todo mundo ali comigo, né? Acordei, vi minha mãe, assim. Aí fomos no médico, minha mãe falou, não, eu levo ela no médico, não precisa chamar ninguém que eu vou levar ela no médico e tal. Aí, chegando lá, fizeram exame de sangue, fizeram eletrocardiograma, fizeram tudo. O médico falou assim, olha, falou pra minha mãe, eu não sei, assim, eu vou medicar ela pelo que ela tá sentindo, que é dor de estômago muito forte, eu vou dar uns remédios pra ela via injetável pra passar essa dor de estômago fortíssima e essa dor de cabeça, tudo que ela tá sentindo. Mas vou mandar ela pra casa, daqui 2 dias a senhora avalia se ela tem condições de viajar. Antes disso, não deixa ela viajar, não. E Você sentia taquicardia também? O coração acelerou? Tudo, eu senti tudo. Eu fiquei com a vista preta antes de desmaiar. A vista ficou pretinha. Não enxergava nada. Senti tontura, senti mal-estar. O coração estava disparado o tempo todo. Foi muito forte, assim. Foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Daquele jeito, assim. E aí, 2 dias depois, eu já fiquei em casa 2 dias, né? Tentei embarcar de novo, e aí dessa vez eu lembro direitinho que eu pedi pra minha mãe e meu pai, vamos comigo, alguém vai comigo, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de estar naquele ônibus sozinho, vamos comigo? Aí meu pai falou assim, mas ninguém tava podendo ir, né, cada um trabalhava e tal. Aí meu pai falou assim, mas como é que você tá sentindo esse medo de pegar esse ônibus? Você sempre fez isso, olha, há anos você pega esse ônibus e vai pra lá. Ninguém entendia, né? E nem eu entendia. Aí, meu pai, eu lembro que eu falei assim, então pelo menos fica comigo na rodoviária até a hora de eu entrar no ônibus, né? Pelo menos. Já que não vai poder ir comigo, fica comigo até a hora de eu entrar no ônibus. E aí minha mãe me deu um vidrinho de álcool, ela falou, vai cheirando álcool. Pode cheirar álcool, porque na minha cabeça da minha mãe, o álcool ajudava, sabe, aquela volta, assim, de um desmaio. A cabeça da minha mãe tinha... Aí, tá bom, meu pai ficou comigo na rodoviária, minha mãe não pôde ir, meu pai ficou comigo na rodoviária, eu lembro de falar assim, pai, põe a mão no meu peito, olha como meu coração tá desesperado, tá dando taquicardia. Meu pai falou assim, que é isso? Por que você tá assim? Se controla, porque isso aqui é quem tá da sua casa, ir e voltar é o seu normal, o que é isso, né? De viagem, né? Ir e voltar de viagem. Aí eu falei, nossa senhora, eu fiquei muito apavorada. Eu lembro que do jeitinho que eu sentei no ônibus, assim, com o meu frasquinho de álcool, cheirando o tempo todo, e o ônibus era com ar-condicionado. Então acho que todo mundo cheirou álcool comigo, a viagem toda. Do jeito que eu sentei, eu fiquei até chegar em Ribeirão Preto. Eu não tive coragem de descer para fazer xixi na parada. Tinha uma parada. E eu sempre descia nessa parada. Eu não tive coragem, porque a sensação que eu tinha é que se eu tivesse assim, uma perturbação do meu movimento, sabe, se eu levantasse para tentar sair do ônibus, eu ia desmaiar. Então, assim, enquanto eu tô sentadinha quietinha, que continuasse assim, enquanto eu ainda não tô desmaiando. Era essa a sensação, sabe? Foi absurdo, absurdo. Aí quando eu cheguei em Ribeirão, eu também cheguei, desci do ônibus, e graças a Deus que eu tinha chegado, tinha acabado aquela tortura daquela viagem. Aí no que eu sentei, assim, no banquinho, eu falei, daqui eu não consigo sair. Daí eu não consegui pegar o outro ônibus para ir até minha casa, onde eu morava, né? Aí pedi ajuda, na época eu tinha um namorado lá, que hoje é meu marido, e aí eu falei para ele, me tira dessa rodoviária, porque eu não vou sair daqui, não consigo sair daqui, não saio. Assim, ele achou que aquilo era uma coisa momentânea, tipo, ele mesmo falou, eu achei que fosse sei lá, um medo qualquer, mas eu não achava que era algo tão grave, né? Que ia tomar tantos anos da minha vida depois. Mas foi absurdo. Assim, eu sentia de verdade que eu tava enlouquecendo, que depois daquilo tudo era possível. Que nem você falou, né, que a gente tinha medo até de machucar os outros, se machucar. Porque você fala, gente, tudo é possível. Se eu tô sentindo isso, tudo é possível. É enlouquecedor, é totalmente enlouquecedor. A tua mãe, talvez, ela teve algum desmaio? Ela costumava desmaiar seguido em casa, alguma coisa assim? Não, nunca. Não? Minha mãe não. Eu nunca tinha visto ninguém desmaiar, assim, para dizer, né? Nem você. Nem eu, não, nunca tinha desmaiado. E talvez até você criou o trauma do desmaio e depois acionou todos os medos, né? Provavelmente. Sim. Não, qualquer tontura que eu sentia, meu medo era desmaiar, né? Depois disso,
uma Eu tontura sei. qualquer, uma pequena dor de estômago, tudo assim, tudo que pudesse me tirar do centro, uma pequena já me levava a lembrar, pensar daquilo, Eu tenho uma história de trauma parecida, tá? né? Mas não foi, isso aconteceu já na minha meia vida, né? Já tinha o problema e eu sempre estava buscando soluções. E uma Uhum, das soluções que me disseram, trabalha a tua serotonina para ela estar sempre bem, né? uhum. Então não deixa de fazer exercício. Aí eu comecei a Sim. fazer academia. E na academia me disseram que era para mim fazer aqueles exercícios de, como é que é o nome do exercício? Aeróbico, né? Uhum. E eu nunca tinha feito. E aí o cara pediu, tu tem aqui um histórico de atleta, então eu vou te dar um treino parecido, né? E me Uhum. deu. E eu comecei a fazer, e chegou um momento, e eu não me rendia, né? Vamos, suando igual um louco, e de repente começou a escurecer tudo e É, apaguei. Fiquei uns 5 minutos apagado na é academia. horrível. Aí o trauma ficou, né? Qualquer coisa que te levasse aquilo ia o gatilho, né? E hoje, quando eu entro numa academia, o gatilho vem de novo, sabe? Uhum. Então, eu já fui umas 2, 3 vezes, né? Continuo indo, É, enfrento, mas sempre que me pedem assim, vamos voltar a fazer academia, vem direto o gatilho. Vem assim, é, desmaiei aquela vez, será que eu não vou desmaiar de novo? Aí tu vai pra esteira, tu começa a correr, tu dá aquela tonturinha ou aquela moleza na perna, sabe? Será que eu não tô desmaiando? é. Cara, registra de um jeito isso aí Esse que é que o é problema, incrível. né? Tudo É, puxa, tudo vai puxando o gatilho, e aí qualquer coisa te volta naquele momento. Mesmo que você não pense naquele momento que você desmaiou, mas tudo te remete àquele momento. e aí o problema maior é que depois tu começa a associar com outras coisas. Aí tu tá Isso. caminhando na rua, tu diz, tá meio tonto, será que eu tô desmaiando? É. Aí aciona o gatilho, vamos de novo, né? E aí não tem limite, né? Porque tudo pode te desencadear. E aí o que que acontece? Tu vai começando a querer ficar em casa, tu se sente É. mais seguro, não vou passar vergonha, não vou. E tu começa Eu a tive uma não coisa ter que vida aconteceu. social. Isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. Foi como eu estava na faculdade nessa época, eu não conseguia, por muitas vezes eu entrei para fazer prova. E aí, lógico, talvez prova porque você fica mais tenso, porque você estudou a noite toda, e aí você tá meio com sono, e aí tudo aquilo te traz uma sensaçãozinha de pequeno mal-estar, que você dá o gatilho do pânico. E por muitas vezes eu entrei para fazer prova e não conseguia. Botava meu nome na prova, começava a me sentir mal, entregava, o professor falava, mas espera aí, que você não vai responder nenhuma questão? Você sabe responder isso? Não dá, professor, eu tô indo embora. E eu ia embora, não tinha o que fazer. Assim, não tinha. Por mais que eu tentasse lutar para ficar ali dentro naquele momento, para mim não tinha a menor condição. Então, foi muito desgastante, assim. Coisa horrível. A fuga era sempre a saída, né? Eu Uhum. tenho que sair daqui, eu tenho que É o que sair dava daqui. o alívio, né? É o que dá o alívio e ao mesmo tempo alimenta. Hoje a gente sabe alimenta, né? Mas o que você vai fazer naquela hora? Você vai fugir. Não Sim, tem a o que gente fazer. não tinha orientação, a gente nem sabia direito o que que era isso, né? E Exatamente. os profissionais não sabiam dizer também, né? E você sabe uma coisa que também me deixou muito apavorada nos anos que eu fui procurando, assim, informações? Porque todo lugar você ouve assim, ó, não tem cura, não sei o que lá. Aí você fala, putz, meu Deus, eu tenho uma coisa tão horrível que tá me acabando com a minha vida e não tem cura, o que eu vou fazer? Aquilo te dá um pavor? Aí você começa, que nem a gente sabe, né? Hoje, por exemplo, eu não tô curada, ok, mas eu tô muito melhor. E assim, aí você começa a pensar, né? Como uma diabetes, sei lá, diabetes você pode conviver com ela. Desde que você nem lembre dela durante o seu dia, porque você está se cuidando, então você não precisa lembrar dela, né? Agora, esse negócio que aparece para todo lado, você não tem cura, nossa, você fala, meu Deus, está acabando com a minha vida e não tem cura, o que eu vou fazer? Você fica desesperado. Então, É, as e informações são muito assim, sabe? Vagas e quando mal explicadas. quando eles falam que não tem cura, a gente imagina que a gente conviver com aquilo pro resto da vida, É, né? E eu acredito que realmente não tenha cura, né? é, Mas tu consegue trabalhar ela que ela nunca mais aparece. Tipo, isso, eu faz uns isso, 5 anos, 4, 5 anos que nunca mais apareceu, mas eu sinto, sabe? Eu sinto sim, assim, de cara, ó, isso aqui é o começo. Eu me lembro que era bem parecido com quando começava. Então sim, eu já digo, o que eu tenho que mudar? Qual é o gatilho? Aí eu começo a pensar, já identifico o que é, uhum. mudo aquela rotina e vai, sabe? Isso, Então, não, assim, eu tenho certeza que agora que tu engatou e tu conseguiu uhum. achar, né, confiar na Eliane, tenho Uhum. certeza que logo tu vai estar É, dando depoimentos nossa, eu já consigo fazer coisas que eu não fazia antes. Eu contei pra Eliane o dia que eu não conseguia sair de casa também, né? Assim, de sair de casa, eu saía de casa acompanhada.
porque para mim a muleta funcionava bem, né? A pessoa acaba funcionando como muleta. Então, meu marido, que mora comigo aqui, eu estou em Minas, eu não tenho parentes nenhum aqui, né? Eu estou aqui porque meu marido é professor da Universidade Federal e ele passou no concurso quando eu estava lá na graduação. Eu terminei minha graduação, eu tinha opção, ou voltava para casa com os meus pais, né? Ou vinha para cá com ele, né? A gente já namorava há bastante tempo. Eu falei, não, vou lá para lá com ele, até porque ele era a única pessoa que conseguia minimamente me ajudar nas minhas crises, né? Então, assim, eu falei, não vamos continuar, vou para lá, né? Eu podia, claro, de repente voltar para São Paulo e trabalhar por lá, mas eu não tinha condições de estar lá sozinha ou estar lá com os meus pais que não entendiam bem o que eu tinha. Então, eu acabei vindo para cá. E aqui, teve momentos que eu não conseguia sair de casa sozinha. Então, sair com ele era a minha muleta. Ele funcionava como a minha muleta, né? Aquilo que me dava um alívio de estar com alguém. E aí, quando eu tentava sair sozinha, nossa, vinha a crise, vinha o mal-estar. E nessas últimas vezes que eu tentei sair sozinha, eu consegui, andei muito, assim, andei longe de casa, bastante, assim, quilômetros de casa. E aí eu falei, nossa, então agora eu entendo, assim, você vai andando, você vai sentindo mal, você vai fazendo as técnicas que ela ensinou, e você vai entendendo a dinâmica daquilo, né? Como é que aquilo funciona, como que você se autoacalma para aquilo, né, entrar nos eixos. Então hoje eu entendo, mas quando você não tem esse entendimento, você fica desesperado, né? Na primeira crise você sai correndo, volta para casa, que é o que eu fazia, eu já ia correndo para casa. Ou para casa ou pro plantão, né? E aí quando chegava no plantão, tu te sentia bem, sabe? Eu tô seguro. Isso, Aí tu esperava um pouquinho para ser atendido, quando tu entrava, tu já tinha passado tudo, não tinha mais nada, não precisava nem entrar, né? Isso. No consultório. É bem isso, cara. Aí te olham com cara de você, o que você tá fazendo aqui, né? Vai para casa que não posso fazer nada por você. Quando eu tive minha primeira crise lá em 2002, acho que eu levei um ano só, pouco tempo, na verdade, se for ver, para começar a procurar ajuda, até descobrir que podia ser pânico, então deve ter levado um ano, mais ou menos. Depois disso, eu nunca larguei, fiquei assim, um psicólogo, aí às vezes um me jogava pro outro, porque ele dizia, eu não tenho como te tratar, então eu te levo, mando você pro outro, aí nesse outro eu ficava ali com ele, tentando, ficava patinando, não saía do lugar, aí me trocava de novo. Nossa, E aí você vai achando que você tá entregue à morte, porque você fala assim, meu Deus, se eles não entendem o que tá acontecendo, quem sou eu pra entender? Eu não tô entendendo nada, né? Você acha que tá ficando louco mesmo, assim. Acabou minha vida. E aí, assim, aquilo ali só vai aumentando, né? E tu não vai conseguindo mais encontrar saída, tu busca um profissional, busca outro, busca e nenhum dá resultado. É desesperador. É desesperador. Uma coisa que me atrapalhou muito e que eu falo que os profissionais de saúde tinham que ser mais bem preparados, sabe? Porque eles não são. Quando eu tive crise de pânico a primeira vez, e aí eu descobri que podia ser pânico através de um amigo. Um amigo falou assim, comecei a contar, falei, nossa, eu tive uma crise de pânico terrível. Mas eu tive uma crise, né? Não contei que era crise de pânico porque eu não sabia. E aí ele falou assim, olha, eu li uma coisa sobre o assunto, você imagina, lá em 2002, né? Eu li sobre o assunto, uma revista, eu acho que você está tendo crise de pânico. Aí eu falei, não, crise de pânico, o que é isso? Primeiro, a minha pergunta para ele foi essa, o que é isso? Aí ele me falou mais ou menos que ele entendia. Aí ele falou, e eu falei assim, me trata como? Ele falou assim, psiquiatra. Falei, bom, vou marcar um psiquiatra. Eu tava muito louca, assim, de desesperado né, de resolver aquilo, porque aquilo tava acabando com a minha sanidade mental. Aí eu fui no psiquiatra, e esse psiquiatra, ele falava assim pra mim, você não tem nada, toma esse remédio, você vai ficar bom, você não tem nada. E aí eu tomava aquele remédio e continuava tendo, eu falava assim, como que eu não tenho nada? Então assim, ele não entende o que eu tô dizendo, porque se eu não tenho nada, né? Até ontem eu não tinha, hoje eu comecei a ter, tomo esse remédio e continuo passando mal. Então aquilo foi me deixando muito angustiada, porque assim, eles são muito despreparados. Ele podia falar, ele podia me explicar, ele podia dizer assim, não, olha, talvez esse tratamento não funcione, mas o que você tem é curável, é tratável. Mas não, ele simplesmente olhava para mim, que é isso? Você não tem nada. Vai, pode ir, toma esse remédio e vai embora, sabe? E aquilo ia me deixando tão mal. Nessas minhas buscas por psicólogo, né? Na verdade, lá em Ribeirão, foi assim, lá em Ribeirão, o primeiro psicólogo que eu passei foi dentro da universidade. Lá na universidade tinha um profissional, só que eu até comentei com ele depois, ele era de uma linha chamada freudiana. Eu nunca tinha ido a psicólogo nenhum na vida, então não fazia ideia de como é que funcionava. E esse psicólogo na linha freudiana, ele falava que tudo estava atrelado aos pais, então ele perguntava, e ele não falava nada, ele só queria me ouvir. E aí quando eu ficava quieta, porque eu já não sabia mais o que falar, ele dizia assim, e seus pais?
Eu brinco com meus amigos de faculdade, eu brincava, né, com meus amigos de faculdade, que eu falava assim, gente, eles só sabem perguntar aí meus pais, eu não sei mais o que dizer, vamos inventar história, eu não sei mais, né? Aquilo era angustiante, porque eu não sabia mais o que dizer. E era só isso, não saía disso. Ele não explica, não tinha técnica, não tinha nada, era só isso. Aí eu falei, não posso conviver com isso, porque não tá dando. Aí eu até conversei com o pessoal da assistência social lá na faculdade, eles disseram, olha, realmente todo mundo reclama que essa linha dele é muito complicada, não é todo mundo a maioria não se adapta. Aí ela me indicou uma outra psicóloga, que ela tinha sido acabada de formar nessa faculdade que eu tava. Aí eu fui nessa psicóloga, ela era recém-formada, ela falou, olha, ela ficou comigo um pouco, ela falou assim, olha, eu vou te passar para uma professora minha, porque eu percebo que eu não tenho condições de te cuidar. E a segunda psicóloga que eu tava já, né? Aí fui para essa terceira. Essa terceira começou a me ajudar melhorzinha, ela já tinha uma experiência, ela começou a me dar umas técnicas de tentar fazer as coisas sozinha, de maneira paulativa, assim, pouquinho em pouquinho. Com ela eu melhorei um pouco. Só que foi justamente nessa época, eu mudei para cá onde eu tô hoje, né? Meu marido passou no concurso aqui, eu terminei a faculdade, então eu vim para cá. Como aqui é uma cidade muito pequena e eu nunca tinha morado numa cidade tão pequena quanto essa, eu tive uma crise feia de pânico aqui. Me deu desespero total. Aqui eu voltei pro zero, assim, de novo, no início. Aí começou a minha saga de novo pelos psicólogos daqui, só que agora daqui, em Minas. Aí, pra você ter uma ideia, que é uma cidade de 100 mil habitantes. A maioria deles são formados na mesma universidade. Então, pra mim, é como se fosse uma xerox um do outro. Eles são todos iguais, assim, a mesma linha, a mesma cara, o mesmo jeito de falar. Então, eu fui nos 10 aqui. Mas os 10 falavam a mesma coisa, do mesmo jeito, aquilo... Mas eu ficava, eu persisti. Eu nunca fiquei um mês só com cada um. Não, eu ficava anos com cada um. Eu persistia. Eu dizia, eu não vou, se eu não melhorar, não vai ser porque eu não persistia, porque eu persistia. Até que chegou um momento que eu cansei, eu falei, não quero mais, assim, eu não tenho mais condição de ficar indo nesses psicólogos aqui. Aí eu larguei. Eu estava 2 anos sem psicólogo nenhum quando eu encontrei a Eliane. E como é que eu encontrei ela? Eu encontrei ela buscando coisas que melhorassem minha vida na internet. Então, por exemplo, no Instagram, tem muito Instagram que fala sobre meditação, que fala meditação guiada, né? Que fala, por exemplo, sobre questões de aprimoramento do seu, de seu autoconhecimento. Então, era isso que eu estava me baseando, porque eu já tinha cansado dos meus psicólogos daqui, não queria mais. Eu vou no psiquiatra até hoje, eu vou ainda, mas os psicólogos eu não queria mais. E aí eu encontrei a Eliana naquela semana que ela faz, né, falando sobre ansiedade, controle da ansiedade. E aí eu participei, e eu gostei demais, assim, o primeiro momento do jeito dela falar, mais simples, mais próximo, e contando a história dela, aquilo eu me identifiquei muito com ela. Então, assim, eu participei da semana inteirinha, e aí ao final da semana ela convidou, né, a gente a participar da tribo, e aí eu também fui, não perdi uma aula, assim, até hoje com ela. E aí eu gostei tanto que eu comecei a fazer online particular com ela também. Eu faço sessões particulares. Eu fazia... Para mim, elas são complementares. Eu falei isso para ela. Para mim é complementar. Porque o grupo é importante, mas para mim fazer também só com ela foi ótimo. Acelerou ainda mais, né, o processo. E aquela coisa do grupo, assim, no primeiro momento, aquilo me parecia estranho, né? De todo mundo junto, com a terapia online. Mas aquilo dava uma força enorme, aquele grupo, assim. Cada um contando um pouquinho de si. Nossa, me ajudou demais, assim. Então, aí depois eu comecei com ela, nunca mais parei. O dia que eu conheci ela, que foi essa uma semana, né? Eu nunca mais parei. A gente tá, desde então, continuo com ela, fazendo as sessões. A primeira coisa foi a empatia, né? Assim, identificar com o problema que ela já teve. Ela falou claramente como ela se sentia quando ela teve, que ela estava lá na faculdade também, e que ela teve crises fortíssimas e que aquilo, nossa, atrapalhou demais a vida dela. Ela contava com detalhes, então aquilo já me deu uma, né? Aí ela conseguiu sair daquilo. Você fala, opa, se ela saiu daquilo, eu também posso sair, né? E como ela fez para sair, então? Aí ela começou a contar das técnicas que ela aplicava. Quando ela contou as técnicas que ela aplicava, que era um amontoado de coisas, não era uma coisa só, né? Porque ela não usa uma única técnica. Aí aquilo eu falei assim, bom, vamos dar uma chance, né? Vamos ver como que isso funciona. Eu fiquei curiosa, aí me veio a curiosidade. Como isso funciona? Aí quando ela montou a tribo e convidou aí, eu falei, e era gratuito, né? O início desse primeiro estágio foi gratuito. Falei, vou lá conhecer, vou ver como que é, né? E aí comecei a gostar, tal, da ideia da tribo. Só que ainda assim, eu também era, como você, cético. Ela falava assim, ela fazia as mentalizações, eu falava, puxa vida, tô gostando de estar aqui, mas né? Só que eu fui fazendo e fui dando resultado, assim. Eu falei, mas nossa, assim, tô me sentindo melhor.
vou fazer tal coisa, eu pensava como ela falava que era para pensar, eu dizia, opa, tô gostando. E aí, assim, para mim, eu definitivamente achei que era o caminho quando eu consegui. Por exemplo, eu fui sair para passear com o meu cachorrinho aqui, né? Eu falei para Eliane, eu vou até a praça, que são acho que 2 quilômetros daqui da minha casa. Acho que para ir de volta dá 4 quilômetros. E aí eu falei assim, eu vou até lá. E aí eu vou. Ela falou assim, então você me conta como é que foi. Eu quero que você faça assim, essa assado. Ela foi me dando os passos, me explicando o que eu devia fazer. E falou assim, e aí você estando lá, você me conta, me manda um áudio contando como é que foi. Se chegou, se não chegou. E aí eu cheguei lá, assim, eu tive todo um, né, não foi assim tão tranquilo, cheguei até metade, eu tive que fazer algumas técnicas que ela falou e tal, mas eu fui fazendo, não desisti. Eu lembro que eu falei até foi interessante esse dia, porque eu falei assim pro meu marido, né, falei, eu tô me sentindo mal, mas eu vou tentar ir, nem que eu chegue lá assim, um caco de gente de passando mal, talvez eu desmaie no caminho, mas eu vou chegar naquela praça. E se eu chegar lá e não tiver condições de retornar, você me busca? Falei pra ele. Ele falou, claro, busco. Não, tudo bem, mas você tá indo, tá bem? Tô. Mas eu vou chegar lá, porque a sensação que eu tinha é que eu ia chegar lá acabada fisicamente por conta do mental, né? Não do cansaço físico, mas do mental. E aí eu cheguei na praça, eu sentei assim, falei, nossa, gente, eu consegui chegar. Oi meninas, olha, aqui perto da minha casa tem uma passarela, assim, na rua de cima, né, da minha casa, na verdade, tem uma pista de caminhada, eu não sei nem quantos quilômetros que dá, eu sei que é longe, 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 ela é assim uma reta que pega da avenida de cima da minha casa até a praça, depois eu vou ver quantos quilômetros dá, que eu não faço ideia, mas eu nunca consegui passear com meus cachorros por ela até chegar na praça, né, eu sempre ia um pedaço, ficava me sentindo meio mal. Aí parava, quando começava a vir a crise de pânico, eu tentava esperar um pouco, mas eu acabava voltando. E aí hoje eu consegui chegar até a praça, fiquei lá com luvinha, meu cachorrinho, e agora eu tô voltando para casa, nem acredito. Eu falei com a Eliana, eu mostrei as fotos, eu vou mandar as fotos para vocês, eu nem acredito, eu cheguei lá. Nem parecia eu chegando, assim, tô muito emocionada. Tô muito feliz de ter conseguido. Absurdo, eu consegui chegar, eu não acreditava. Eu mandei um áudio para a tribo, como a Eliana pediu, e aí eu falei para ela, engraçado é que eu não tô me sentindo acabada como eu achei que eu tava, eu tô animada, porque eu consegui chegar, agora ainda é mais fácil, porque quanto mais eu ando para próximo da minha casa, geralmente eu me sinto melhor, né, geralmente é assim, quanto mais perto de casa, melhor. E aí ela me mandou um áudio super animada, falando, mas nossa, e ela vibrava tanto, que depois eu mostrei esse áudio quando eu já estava aqui em casa com meu marido falou assim, você nunca teve uma psicóloga que tivesse tão feliz quando você conseguiu uma coisa, né? Eu falei, mas é porque ela sabe o quanto é difícil, o quanto é absurdamente difícil. Aí as meninas do grupo começaram todas a me mandar WhatsApp, assim, foi muito bonito. Elas me mandaram WhatsApp dizendo, nossa, você conseguiu, que maravilha e tal. E aí na aula seguinte que a gente teve da tribo, todas elas diziam, nossa, Andressa conseguiu, nossa, a gente também tem que conseguir, a gente também vai conseguir. Então, nossa, a gente estava tão animada, aquilo foi tão legal, assim. E aí eu falei, não, é o caminho correto, é esse mesmo. Porque eu nunca tinha, em 20 anos, nunca consegui algo assim, né? Consegui uma vez, duas não, sabe assim, muito esporádico, mas não tão firme, assim. Consegui. Depois eu fui lá de novo na praça. Fui lá de novo na praça, para ter certeza, como eu disse pra Eliana, né? A minha cabeça não entendia que aquilo eu tinha conseguido e pronto, que não era uma coisa provisória. Então eu precisei ir de novo para poder ter certeza que eu ia conseguir. Obrigada, meninas. Eu tô em casa, acabei de chegar. Eu vi, dá 1,5 km da minha casa até lá e depois 1,5 km de volta. 3 quilômetros. Mas a ida é sempre o pior, porque é cada vez mais longe de casa, mais longe de casa. E aí normalmente eu fico angustiada. Dessa vez assim eu fiquei no meio do caminho angustiada. Mas eu parei, respirei, fiz as coisas que a Eliana tinha falado. E num dado momento eu liguei pro meu marido, né, pra me conversar com ele, me acalmar. E aí fui seguindo, consegui chegar lá, nem acredito. Nossa, eu tô muito feliz. E assim, nossa, é tão importante poder dividir com vocês não têm ideia. Assim, é muito, muito, muito bom ouvir o parabéns de vocês. Eu tô muito emocionada. Eu acho que vai ser daqui pra frente só coisas boas pra nós, é isso que eu quero. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. É muito legal, muito legal. Eu lembro desse áudio e eu tava no grupo e eu lembro que eu fui um dos que dei os parabéns pra ti e eu achei assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque a gente sabe o quão difícil é, né? E foi bem legal aquele áudio que tu falou assim, que tu passou, foi muito espontâneo, foi na hora, assim, sabe? Foi
Então, e assim, como a gente, isso é tão legal, porque eu nunca tinha vivido uma situação com outras psicólogas em que eu tinha isso, né? Que eu tinha essa tribo de pessoas que também têm o mesmo problema, que também estão interessadas na mesma coisa, para dividir, para compartilhar, para conversar até bobagem, porque às vezes assim, sua família tá meio cansada de ouvir que você passa mal, que você tem isso, você tem aquilo, sua família fica cansada de te ouvir. Não, e às vezes até a gente quer evitar de falar, porque tu tem medo que a pessoa diga, as pessoas vão me abandonar, porque quem é que quer viver com uma pessoa assim? Não dá pra fazer nada, é normal. Isso, né? A gente se torna um monstro dentro de casa. Né? Não, e quantas pessoas eu ouço assim, relato de pessoas falando assim, nossa, a minha família não me aguenta, minha família já não tá cansada de mim. Então, às vezes, você precisa ter um lugar para desabafar, e assim, a tribo te ajuda nisso, porque aquele bando de gente tá ali para a mesma coisa, né? Para ouvir o outro, para dividir. Então, nossa, então esse diferencial, eu acho que assim, o diferencial é ela já ter tido e saber o que fazer para a gente melhorar. Ela sabe o que fazer para a gente melhorar. E a tribo ali junta é uma coisa fantástica. Funciona muito, muito, muito. Nunca tinha tido essa experiência antes, assim. E faz parte da tribo, assim, a tribo ninguém ali é psicólogo também, tirando a Eliane, mas de um contar a experiência do outro, nossa, já é tão válido, nossa, é muito válido. Porque a gente se conecta, né? A gente se conecta com isso. Assim, essa coisa da questão familiar que a gente não tinha, assim, por exemplo, ela começa a fazer umas técnicas que te trazem coisas à mente, né? Da família, do passado. E aí você fala assim, tá, tudo bem, eu já sabia. Não é que eu lembrei de coisas que eu não sabia, que eu não lembrava. Eu já lembrava dessas coisas. Mas você lembra em momentos em que ela tá fazendo a técnica e aí isso tá associado a outras coisas. E aí ela começa a te mostrar no que tá associado. Aí você fala, por que eu lembro disso quando ela fala isso ou quando ela me manda fazer tal situação? Parece que tu vê de um outro ângulo, né? Tu sabe que aquilo lá existe e diz, não, mas não era assim que eu olhava para esse momento. Isso. Tá diferente. Tá diferente, exatamente. E aí ela vai, parece que reconstruindo a tua visão em cima daquilo, né? Eu não sei, ela cria umas coisas muito doidas. Me era muito estranho quando ela mandava, por exemplo, tinha técnicas lá de como se você fosse perdoar seus pais por algumas coisas. Eu pensava assim, mas tipo, que coisa estranha, eu tô falando pra mim que eu tô perdoando e tal. Mas assim, o que isso vai ajudar? Que não fazia sentido no fato de parecer que tá ajudando. Não tá ajudando, de verdade. Mas o fato é que funciona, te traz o alívio, né? Ela pergunta assim, mas o que você tá sentindo agora? E realmente te traz aquele alívio, te traz uma sensação boa. E aquilo, no dia a dia, aquilo vai mudando algumas coisas no seu dia a dia. Aí você fala, nossa, então funciona, assim, realmente funciona. De alguma forma que a gente não sabe explicar, aquilo funciona. Então tá totalmente ligado a quem estuda essa parte do neurociência, né? Dessa questão humana. A gente não conhece direito sobre isso, mas funciona, de fato funciona. E qual foi a técnica que mais te chamou a atenção? Que tu dizia assim, meu Deus, como pode? Funcionou. Então eu lembro de duas, assim, que são importantes para mim. Essa, na verdade, três. Uma que foi a primeira que ela falou pra gente sobre, até as meninas, eu lembro da Sirlene, que é uma das meninas do grupo, ela falava sobre respirar o azul, né? Respira o azul e primeiro você vai exalando o cinza, depois você vai exalando o azul. E aí uma das meninas do grupo brincou, falando assim, nossa, eu até tô vendo agora o azul entrar pela minha boca, sair pelo meu nariz, pelos olhos, tá saindo azul por todo lado, né? Então eu me lembro da Sirlene falando isso. Isso eu uso muito, assim, quando eu tô caminhando e tá me dando alguma ansiedade, eu uso muito isso. E junto a isso eu uso aquela da bola também, que você está numa bola, né, no seu mundinho ali, como se fosse uma bola azul, alguma coisa assim. E para mim funciona também quando eu tô caminhando, sobre ancorar na sensação de que você vai chegar. Então, como você quer se sentir quando você chegar lá. Então, você para de pensar no caminho e na sensação do caminho e pensa na sua sensação ao estar no local que você quer chegar. Isso funciona bastante para mim. E de técnicas que ela fez nas sessões, assim, eu acho que é aquela dos pais, de você falar coisas para os seus pais que eles fizeram por amor, na verdade, nada de mal, mas eles fizeram que te magoaram, ou te trouxeram coisas ruins. E de alguma forma você tem que entregar aquele peso para eles, né? E aí você entrega, tem uma técnica que ela faz que você entrega o que não é seu, o que é deles, para eles, e vira as costas e vai. Então isso me ajudou muito, assim, eu me senti muito aliviada, muito, assim. Tirou um peso das minhas costas, de verdade. Assim. E aí que eu acho engraçado, né? Porque você fala assim, mas gente,
Eu não falei nada pro meu pai e minha mãe, eu fiquei aqui na minha casa fazendo minha técnica, mas funciona, de alguma forma funciona. Então eu já consegui fazer coisas que eu não faço há muitos anos. Eu falo, meu Deus, assim. E assim, a gente se sente animada. Cada vez que você vai conseguindo uma coisinha, você vai ficando muito animado, porque você sente que é sólido, né? Que você não tá perdendo. Assim, você não perde, você não faz hoje, amanhã você já não consegue mais. Isso acontecia comigo. Eu fiquei lá no banco sozinha. Ok, no outro dia eu vou, não consigo mais. Putz, então é um passo para frente, 3 para trás. Aí você não se sente bem com isso. Você sente que são passos mais sólidos, você vai conseguindo. E eu, por exemplo, eu tô aqui agora em Minas, mas eu nunca me adaptei direito aqui à cidade, né? Então, e minha mãe e meu pai precisam de mim lá onde eles estão. Então, agora eu consigo pensar em ficar lá com eles, longe aqui do meu marido, ou, por exemplo, eu fazer uma viagem, ele fica para cá, eu fico para lá, ele vai me ver de vez em quando. Hoje eu já consigo pensar nisso. Antes eu não conseguia pensar nisso. Assim, nossa, Deus me livre de ficar longe de quem é a minha muleta, né? De quem tá ali como meu apoio psicológico. Hoje em dia eu já consigo pensar e já planejar, assim. Então, nossa, melhora absurdamente. É que a gente ganha força e ganha estratégia para encarar, né? Sim. Porque a Eliane, ela prepara a gente, né? Ela diz assim, tá, então essa semana tu vai fazer isso, e aí quando acontecer isso, tu faz isso, quando acontecer isso, tu faz aquilo. Então tu já vai pronto, né? Tu vai doutrinado. Né? Exatamente. Eu lembro da respiração, essa respiração aí, mas eu era muito cético, então ela nem usou as cores para mim. Ela disse, só respira. Você ia dizer, começa a respirar azul, para aí, meu. Não, mas eu acho que isso o grupo ajuda. Isso o grupo ajuda, porque aí você vê que as outras meninas. Muitas vezes eu pensava assim, mas elas conseguiram, eu também tenho que conseguir. Porque se for só eu sozinha, eu e a Eliane sozinha, eu acho que ia dizer, Eliane, não vai dar, essa aí que você me passou, não dá. Mas aí como elas conseguiam, eu dizia, eu também tenho que conseguir. Elas têm o mesmo que eu e elas conseguem. Nós estamos na última semana da tribo, né? Então foram 3 meses de tribo. E se nós formos comparar hoje a Andressa que entrou na tribo e a Andressa que está saindo agora desses 3 meses, o que a gente consegue perceber na Andressa? Nossa, é alguém muito diferente. Quem entrou estava muito deprimida. Eu estava muito deprimida, assim. Eu já tive sessões de depressão ano passado, até porque hoje a gente está aqui numa cidade que a gente não gosta, e a gente já tentou ir embora daqui várias vezes, mas meu marido, como eu falei, ele é funcionário público, então tem questões de redistribuição para conseguir, que são difíceis conseguir, então a gente não consegue sair daqui. Há anos a gente tenta sair daqui. E isso nos deprime, ele me deprime, né? E aí comigo ainda tem pior, porque tem crise de pânico, então eu estava muito deprimida, assim, querendo logo uma solução, querendo achar alguma coisa, mas já muito desanimada. E hoje em dia, por exemplo, e assim, quando eu fui falar com a Eliana até brincou, ela falou assim, você viu que quando você começou a falar comigo sobre estar aqui, eu dizia assim, ele não tem mais jeito de sair daqui, porque a gente já tentou de tudo, já mandamos pedido para distribuição, foi negado, já tentamos, não dá, Eliana, não tem mais o que fazer, tipo, estamos entregues aqui a ficar aqui onde não se gosta, sabe? E hoje eu consigo achar soluções, assim, para isso já, né? Então, pensando em morar, mesmo que longe dele, porque como é que eu ia pensar nisso antigamente? Eu não podia pensar, assim, morar longe da pessoa com quem eu vivo, e a gente tem opções hoje de entrar na justiça para tentar que depois ele vá, mas para isso eu preciso ir antes, né? E eu não tinha a menor possibilidade de pensar nisso. Então, nossa, hoje eu sou uma pessoa muito mais animada e positiva do que se comparar, assim, se alguém me olhar de fora, já vai achar assim, essa pessoa é muito mais positiva do que aquela que entrou, olhando de fora, né? Já tá muito mais animada do que aquela que entrou, mas é muito mais que isso, né? É alguém que já tem uma visão de que a vida pode continuar, sabe? Porque antes você fala assim, gente, é isso, minha vida vai ser assim, acabou aqui e o que eu vou fazer, né? Estou fadada a ter crise de pânico e a precisar de alguém o resto da vida para ficar ali fazendo as coisas junto comigo. Então, nossa, não tem nem comparação, assim, é como se alguém te devolvesse uma esperança, sabe? É isso que eu acho que motiva, sabe? E as crises reduziram? Então, há algum tempo eu já não tinha mais crise. Eu tenho crises, assim, esporádicas, quando eu tento fazer alguma coisa. Então, se eu tô na minha casa, minha crise, há muitos anos ela não vinha mais. Eu começava a sentir ela quando eu tentava sair de casa. E depois que eu comecei a fazer com a Eliana, toda vez que eu tento sair de casa, eu não tenho mais crise. Eu não tenho tido. Não quer dizer que eu não vou voltar a ter. Mas assim, hoje eu já sei o que fazer, ou pelo menos eu já vou fazendo as técnicas antes, se eu sinto que ela começa a vir, né? Mas assim, na minha casa mesmo eu já não tinha fazia há bastante tempo, né? E por isso até que eu ficava mais tempo em casa ou saía acompanhada, para não correr o risco de ter crise.
Então, hoje o que eu aprendi também é que, assim, não adianta se esconder, né? Quando a gente se esconde para não ter a crise, só vai reforçando ela, né? Que quando você sai é perigoso. Então, hoje eu tô me arriscando mais, saindo, fazendo as técnicas, mas assim, tudo paulativamente. Então, eu planejo com a Eliana normalmente. Quando eu fui viajar esses dias para casa da minha mãe, e eu falei, Eliana, eu quero muito andar com a minha mãe no calçadão da minha cidade lá, né? Quero passear com a minha mãe. Ela falou, então o que nós vamos planejar? Vamos planejar assim, assado. Se tiver só você e sua mãe, você sentir isso, você vai fazer assim. E aí eu fui e fiz. Eu fiz assim, fiz muito mais do que eu tinha planejado com a Eliane. E consegui sem passar nem um pouquinho de mal. Falei, nossa, então... E a alegria? Nossa, é outra coisa. Sua vida fica colorida, né? A vida tava em preto e branco, fica colorida, não tem nem comparação. Então, eu não tenho tido crises, faz tempo que eu não tenho, né? Mas hoje em dia, se eu tiver, eu já não tenho tanto mais medo delas, assim, sabe? Claro, eu ainda tô receosa, tô no começo, mas eu já não tenho mais aquele medo de ter crise que eu tinha antes. Eu tinha pavor de ter crise. Sim, e além da gente ter essa confiança, né, que ela na verdade, ela vai começar a ficar cada vez mais longe, as crises, né, cada vez mais elas não vão mais vir, e se acaso ela vir, tu vai ver que vai ser assim, 2 minutos passa, né, tu faz a respiração, tu faz o que, e tu já vai sentindo que vai acalmando, não é mais aquela de tu chegar e desmaiar, né? Então tem 2 fatores assim bem legais nisso, né? E antes eu tinha crises que não só elas eram tão fortes a ponto de desmaiar, mas quando elas iam embora, eu tava moída. Não é que eu tava bem, tipo, passou que bom, agora continua a vida. Não, eu tava moída, parecia que tinha sido atropelada. Não tinha condição de continuar o dia, assim. Tinha que deitar e ficar quietinha, porque o corpo tava muito dolorido. Só quem tem realmente entende o quanto é dolorido, o corpo dói, o estômago dói. É muito ruim. E é a mais pura verdade. Eu tinha isso também, eu tava lembrando agora você falando, eu tinha jogando futebol, né? Eu com 18 anos eu fui para jogar futebol profissionalmente. E eles faziam uma bateria de exames para identificavam nada, sabe? E era muito engraçado os momentos que davam, sabe? Eu tava jogando bola e eu dava uma virada, ou eu dava uma puxada de ar muito forte e o coração, aí já caía tudo. Né? Por isso que eu tinha medo no ônibus de me virar para sair para ir no banheiro. Não dava, porque vai que eu faço um movimento e o coração acelera. Isso mesmo. E eu comecei, e quando eu tava no tratamento com a Eliane, eu lembro agora você falando, eu lembrei que eu tava tentando voltar a jogar futebol, não tava mais conseguindo jogar futebol. Né? Justamente por esse medo, né? De, pode ser que eu dou uma puxada de ar mais forte, eu dou uma virada e acelera. E eu vou dizer, não deixou de ter, tá? Os dias que eu noto assim que eu tô trabalhando igual um cavalo, assim, muito, muito, muito trabalho, muito ansioso, muita coisa para fazer, e aí eu vou jogar uma bolinha, aí eu tô jogando, de repente o coração acelera mesmo, dá aquela acelerada, aí eu paro um pouquinho, né, peço pra alguém me substituir, entra outro, vou lá, faço umas 2, 3 respirações, quando eu acho que tem que sair, muitas vezes eu nem saio, o coração continua, e eu fico lá em quadra, né, a bola vem pra mim, eu toco para outro e fico fazendo uma respiração, quando vê, passa. Mas assim... O desespero não tem mais o desespero, o desespero, né? Não tem mais, exatamente. O físico às vezes vem, e tu sabe por que ele veio, porque tu teve uma sobrecarga de trabalho muito grande, e aí o teu corpo diz, não, peraí, tu tá passando do limite, eu vou te mandar um alertinho aqui. Aí manda um alertinho, vem aquele leito e diz, tá, beleza, acelerando, vamos lá, vamos tentar acalmar agora, vamos tirar um pouco o peso. E é bem legal, porque daí quando passa, aí tu pode continuar jogando um monte que daí não vem mais, sabe? Parece que a gente deixou alguma coisa, uma ansiedade muito forte dentro da gente e aquela acelerada fez ele cuspir pra fora aquela coisa ruim, sabe? E aí eu me sinto leve, bem, aí continuo jogando bem, aí sim, aí destruo o jogo, faço 10 gols, gol de bicicleta. Mas aí que tá, você consegue viver com isso, assim, por isso que eu falo assim, tu vai falar, não tem cura, mas isso pra mim já é cura, porque você consegue viver com isso bem. Agora, o duro é quando você realmente começa a fugir, a só ficar em casa, porque não tem jeito de sair, aí realmente a vida fica muito limitada, né? O que é pra ti ser a anciã da tribo agora? Responsabilidade, hein? Sim, com certeza. Eu tava conversando com a Eliane, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que tá tendo crise de pânico, e esses dias eu conversei com ela. Contei da minha experiência, fazia tempo que eu não encontrava, então ouvi ela e contei da minha experiência, do quanto que agora eu tô tendo uma chance, uma possibilidade, é como se eu estivesse ganhando alguma coisa, assim, falando, nossa, né,
tô ganhando um presente mesmo. E aí eu saí, depois de conversar com ela, eu saí tão bem, e aí eu falei com a Eliane sobre isso. Eu falei, Eliane, eu me senti tão feliz que quando você falou pra mim, a Eliane contou pra nós, né, que lá atrás ela falou assim, nossa, meu Deus, se eu melhorar disso, eu vou ajudar muita gente. Ela comentou, né, ela comenta com a tribo sobre isso. Eu falei, Eliane, eu te entendo, porque eu também tenho a mesma sensação, que eu fiquei tão feliz de poder ajudar ela, e ajudei assim, tipo isso, porque eu só contei da minha experiência, que eu te entendo, assim, parece que quando a gente fala, a gente ganha alguma coisa junto, assim, não sei explicar, a gente ganha uma autoestima, a gente ganha uma alegria em ajudar aquela outra pessoa que estava passando aquele sofrimento. Você se identifica e ganha alguma coisa com isso, ganha uma elevação, assim. Então, nossa, participar para mim é uma responsabilidade, mas que eu aceito com muita felicidade, assim, e quero muito ajudar, né? Me disponho a ouvir, a falar e a contar, porque não é um trabalho, assim, não existe não é uma coisa difícil que você vai fazer como um trabalho, é uma coisa que você tem uma alegria em fazer, né? Em auxiliar, em ouvir, em contar a sua história. É muito positivo, é muito positivo. Eu acho que mais ou menos como a gente na escola, assim, quando você ensina uma coisa que você já sabe, você está aprendendo mais. Então você está reforçando, né, essa sensação que a gente tem. E se fosse você poder hoje ter a oportunidade de falar para as pessoas que têm crise de ansiedade, que têm crise de pânico, o que você iria falar para elas? A primeira coisa que eu acho que eu falaria é justamente o contrário daquilo que me falaram, né? Você tá boa e tá tão tranquilo, pode, que nem o médico me falou, né? Toma esse remedinho aqui, que você não tem nada. Não, você tem, né? A primeira coisa que você tem alguma coisa, e essa coisa tem jeito, seja ela cura, ou seja, dê o nome que quiser, pode dar o nome de cura, ou só de tratamento, e que você vai ficar bem, que você não vai não sentir como você sente hoje, seja, dá o nome que quiser, mas que tem jeito, sua vida vai voltar ao normal, ou mais próximo disso, tranquilamente, assim, hoje só com 3 meses eu já estou me sentindo muito bem. Então eu diria para a pessoa assim, calma, respira e continua, só busca, tem jeito, não é essa loucura, porque para mim era uma loucura, era uma sensação de eu tô perdida, eu não tenho mais saída, essa sensação que eu tinha. Então eu diria que não é assim, tem saída, ela existe, você tem que acreditar, e você não pode simplesmente achar que aquelas técnicas é uma bobagem, você tem que fazer, levar a sério elas, né, fazer direitinho conforme a Eliane vai falando, vai explicando, mesmo que você ache assim, não boto muita fé, não precisa botar fé, mas faça. Depois você vai vendo o resultado aos pouquinhos. Eu diria para não desistir, tem que começar e tem que ir até o final, né? Assistir todas as aulas. Isso é uma coisa também que eu vi muita gente às vezes entra e saiu muita gente assim, né, no meio do caminho, sem concluir, sem esperar para ver. Então dá uma chance, né? Vai até o final, assiste direitinho, faz tudo direitinho, porque nossa, para mim melhorou 100%, não tem nem comparação.